Olá, amigos! Estamos aqui com mais uma postagem no Esquerda Autocrítica. Sempre pedindo para que curtam, se inscrevam e divulguem, para que o conteúdo deste canal seja alcançado a um número cada vez maior de pessoas. Hoje vamos falar sobre o Geraldo Alckmin. Todos sabemos que Lula escolheu como vice-presidente o neoliberal Geraldo Alckmin, membro do tucanato de alta plumagem e com experiência desastrosa como prefeito e como governador de São Paulo. Não se sabe o real motivo que fez Lula querer o neoliberal como vice. Lula usa a desculpa esfarrapada do diálogo e da democracia, desculpa que só convence ingênuos. Mas pode haver um motivo real por trás dessa insistência em querer um opositor ideológico como vice-presidente. Para entender esse provável motivo, temos que retornar à prisão de Lula, acusado por uma corrupção passiva que nunca aconteceu, só para tirá-lo da disputa e favorecer um candidato que, seja liberal, seja extremista, trabalhasse a favor dos interesses da burguesia, evitando que houvesse distribuição de renda que reduziria o padrão de vida e o poder das classes dominantes. A acusação que conseguiu convencer a classe trabalhadora, com base na confiança cega nos meios de comunicação oficiais, principalmente emissoras de televisão e jornais, esteve de pé até aparecerem as denúncias que o jornalista estadunidense Glenn Greenwald publicou no portal de Intercept, mostrando que o juiz Sérgio Moro, até então um destemido herói contra a corrupção, tinha interesses pessoais na condenação de Lula, favorecendo a vitória de Jair Bolsonaro. As denúncias acabaram revelando que a prisão de Lula foi não somente injusta como ilegal. Curiosamente, foi a decisão de Edson Fachin, justamente o membro do STF que estava do lado da Lava Jato, operação que prendeu o petista, acabou por libertar o ex-presidente. Uma decisão que aconteceu de uma hora para outra, de forma quase inesperada, o que leva a crer que não foram exatamente as denúncias de Greenwald que fizeram tomar a decisão. Algo aconteceu nos bastidores para favorecer a libertação. O golpe de 2016 estava ainda muito fresco. A história política costuma ter ritmo lento. Há fatos que levam séculos para acontecer. O golpe de 2016 ainda está em andamento, e precisava de uma reviravolta para se manter forte e garantir a preservação dos interesses das elites econômicas. Algo precisou ser feito para que Lula não pusesse em prática a justiça social que prejudicaria os interesses das classes dominantes. Claro que um acordo foi feito para que Lula pudesse obter não apenas a liberdade, como a retomada de seus direitos políticos. As elites não são altruístas e não agem de acordo com a moral. O que as incomoda não é a suposta corrupção de Lula, mas a fama da capacidade do petista de atrapalhar a ganância capitalista destas elites. Lula teve que comprar a sua liberdade, e um preço foi exigido para que pudesse ser candidato à presidência da República. Para que pudesse ser candidato sem problemas, Lula teve que colocar como vice um representante dessas elites. Um meio de impedir Lula de ousar em seu programa de governo e garantir que a ganância das elites econômicas não seria ameaçada. Foi combinado que Lula teria que se virar para justificar a decisão, felizmente se aproveitando da ignorância do povo brasileiro, inclusive a falsamente intelectualizada classe média, que acredita em qualquer coisa que se apresente como boa e positiva. A escolha de Alckmin foi facilitada graças ao direitista Fernando Haddad, membro neoliberal do PT, que tinha um contato um tanto amigável com o ex-governador paulista. A decisão também serviu para facilitar o caminho de Haddad para o governo paulista, já que Alckmin, como vice, não se candidataria como governador. Mas como convencer os eleitores de Lula que conheceram a má fama de Alckmin? Era preciso fazer algumas coisas para que Alckmin pudesse ser aceito pelos lulistas. Primeiro, tirar Alckmin do seu partido tradicional, o PSDB, e colocá-lo em outro, mais aliado ideologicamente com o petismo. Segundo, é contar com a péssima memória do brasileiro, que esquece facilmente as coisas, fazendo-os acreditar que Alckmin mudou a sua ideologia. Foi difícil achar um partido para Alckmin. Era complicado para os partidos de esquerda aceitarem um tucano de tão vasta plumagem. Conversa vai, conversa vem, tentativas com o PV, com o PSD e outros, e acabou combinado de que o PSB, partido de notórios infiltrados de direita como Marcelo Freixo, Tabata Amaral e Flávio Dino, entre outros, servisse de abrigo ao tucano. O PSB nem bem é um partido de esquerda, tendo apoiado o golpe de 2016 e a eleição de Bolsonaro, para mudar depois e aceitar Lula. Aceito no PSB, era preciso um trabalho publicitário para tentar convencer o eleitorado de que Alckmin mudou.
Mas isso não foi feito de maneira convincente, visto a atrapalhada campanha publicitária em torno de Lula, que não está sabendo vender o seu produto. Alckmin até agora não deu uma declaração pública desde que virou candidato a vice, tendo as suas declarações divulgadas por terceiros. E Alckmin não parece confortável em seu novo habitat, o que causou desconfiança de vários eleitores de Lula. Com a confirmação da aliança, vários eleitores de esquerda abandonaram Lula, se sentindo traídos com a decisão, saindo à procura de outra opção eleitoral. Políticos e intelectuais membros do PT, incomodados com a aliança, mesmo assim, decidiram manter o apoio, na esperança utópica de ver Lula se lembrar de seu passado e desistir de ter o Tucano como vice. Mesmo sabendo que a decisão tomada pela cúpula do partido tenha se tornado firme e irredutível. Lula, que acabou por confirmar a decisão de ter Alckmin como vice, começa a fazer ajustes em seu programa para não desagradar os novos aliados. Claro que a decisão gerou danos na campanha de Lula, que perdeu muitos eleitores e teve a sua diferença reduzida drasticamente nas pesquisas eleitorais em relação ao segundo colocado, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. A sorte de Lula é que o lulismo agora faz parte da classe média, que além de feliz em sua situação, é alienada em política, e não faz muita questão de grandes iniciativas, já que é uma classe praticamente imune aos prejuízos que ocorrerem ao Brasil. Essa classe média não está nem aí com a polêmica com Alckmin, e religiosa e crédula, consegue acreditar que o Lula manterá fidelidade com o seu passado sindicalista, mesmo que suas atitudes atuais entrem em contradição com a sua vivência como líder sindical. Só que esta classe média lulista ignora que Alckmin entrou nesta história de forma interessada, esperta, já que é um candidato sem voto que se aproveitou do líder nas pesquisas para chegar ao poder. Bem provável que Lula se torne uma rainha da Inglaterra e prefira viajar para fazer diplomacia, enquanto Tucano governará como governou São Paulo, sempre fiel ao seu neoliberalismo tradicional, arruinando de vez o programa de governo petista, reduzindo ações sociais a paliativos e a doação de migalhas. Isso se não acontecer algo desagradável que impeça Lula de assumir a posse. Lula é um homem idoso, doente e visivelmente acabado fisicamente. O mito do Lula fortão e saudável é uma farsa criada pela publicidade petista desastrada. Além disso, Lula ainda é odiado fora da bolha de esquerda, e não falta gente disposta a tirar a vida do petista, cuja anulação das acusações que o condenaram ainda não conseguiu convencer quem não tem acesso à mídia que não seja oficial, TV, jornais, rádio e revistas. Com isso, Lula pode ter a sua vida encerrada, ou pela saúde debilitada, ou por um atentado. Ou por ambos, caso um médico antipetista decida tirar a vida de Lula, o que é possível. Bom lembrar que Lula vive comparando a aliança com Alckmin com a Nova República, quando Tancredo Neves faleceu por doença antes da posse. Alckmin tem experiência de tomar posse em lugar de um morto, já que foi o falecimento de Mário Covas que o levou ao poder. Maldição? Não se sabe. Melhor imaginar para prevenir. Política é jogo. Nele, a moral não conta. É duro dizer, mas para Alckmin, a morte de Lula lhe favorece. Mas os petistas preferem acreditar que Bolsonaro é quem quer ver Lula morto, embora Bolsonaro possa se dar bem sem precisar matar Lula, o que não é o caso de Alckmin. Os lulistas acreditam que isso esteja longe das intenções de Alckmin, pois como aliado de Lula, é preferível acreditar que toda a decisão do petista é correta, incluindo a escolha de seus parceiros, supostamente incapazes de trair. De qualquer forma, todo jeito será dado para que a influência de Lula seja reduzida na gestão em parceria com Alckmin. Ingenuamente, Lula disse que Alckmin não será apenas vice, mas uma espécie de co-presidente, ou seja, vai governar junto e ter poder de decisão, o que certamente vai contaminar o programa de governo de Lula, fazendo-o fracassar na sua tentativa de fazer justiça social, esta que é a maior das utopias da sociedade brasileira terceiro-mundista. O golpe de 2016 continua. Depois do fracasso de Bolsonaro, a direita moderada, que é quem realmente manda neste país, resolveu mudar de estratégia e tentar destruir a esquerda por dentro, se infiltrando para fazer Lula errar e abrir caminho para a volta do Centrão, que retornará como uma fênix. Destruir aquilo que eles chamam de extremos é essencial para que os interesses gananciosos das elites econômicas e dos magnatas brasileiros sejam preservados. É nesta estratégia que entra Alckmin. Por esta e outras que o Brasil nunca se desenvolve, perpetuando seu terceiro-mundismo,
com um povo cada vez mais crédulo, ignorante, inerte, manipulado. Enquanto não desenvolvermos nosso senso crítico e a nossa coragem de derrotar agressivamente a sempre superpoderosa elite econômica, continuaremos vivendo como vira-latas submissos, latindo alegremente com aquilo que chamamos de paz. Uma pena. Vida que se segue. Agradeço a atenção. Até a próxima. Um abraço a todos!